seu passar. Caio de novo em tuas mãos. Graça e paz, meus irmãos. Deus abençoe a vida de vocês. Estou aqui mais uma vez para dividir uma palavra com vocês, meus amigos. Amigos esses que vão estar assistindo ao vivo pelo Facebook, vão estar acompanhando esta palavra. E aqueles meus irmãos que já se inscreveram ali no canal do YouTube, Estênio, Jesus Cristo é o Senhor. Você que não se inscreveu, se inscreva lá. E eu creio que Ele vai abençoar a sua família, a sua vida, a sua casa. Assine lá, se inscreva lá no canal do YouTube. É Estênio, Jesus Cristo é o Senhor. Você pode entrar no meu perfil do Face e lá tem um linkzinho lá do meu YouTube. Você entra lá, se inscreva. Lá Deus vai ter uma palavra para a sua vida aí. E também, todo mundo sabe aí que eu sou da capoeira. Lá também tem os meus vídeos lá de treino e tal. Mas hoje eu quero falar um pouco da palavra do Senhor. E eu quero dar continuidade às nossas ministrações aí de Atos dos Apóstolos, Nós falamos aí de Atos dos Apóstolos capítulo 1, Atos dos Apóstolos capítulo 2, dividindo em duas partes. Então nós tivemos aí a primeira e a segunda, depois primeira e segunda de novo, cada um de um capítulo. Hoje é o Espírito Santo que vai nos conduzir, mas eu creio que a gente vai conseguir fazer em uma só, tá bom? Hoje eu quero falar, o Espírito Santo quer falar conosco sobre o milagre de Deus, e os seus ensinos, porque hoje se fala muito do milagre, mas não explica que o milagre ele acontece em nossa vida para nos ensinar. Quando Deus ele faz alguma coisa, algum milagre, alguma maravilha, algum sinal, ele faz exatamente com um objetivo. E o objetivo é nos ensinar, É que a gente aprenda. Lógico que em primeiro momento o milagre sempre para glorificar a Deus. Mas ele tem, dentro da sua ação, ensinar o povo, edificar, dar sinais, Porque somente Deus pode fazer milagres, Então nós vamos falar um pouco sobre isso hoje. Amém? Eu quero orar antes da gente poder ler a palavra aqui do Senhor. Então você que vai estar comigo, vamos orar. Senhor Deus, querido Pai, em nome de Jesus, eu venho orar, Senhor meu Deus, a Ti neste momento, pedindo que o Teu Santo Espírito, a ação, ó Pai, do poder do Teu nome, no nome de Jesus, possa, Senhor meu Deus e meu Pai, nesse momento, alcançar as vidas, os lares, as pessoas que vão estar assistindo este vídeo. Seja, Senhor, elas assistindo de manhã, à tarde, à noite, ao vivo neste momento. Contempla cada vida, Senhor. Contempla cada alma. E que assim como eles possam estar, ó Pai, com o coração aberto para receber a Tua palavra. Nos ensina. Que o Teu Santo Espírito esteja, Senhor, operando, Pai, em nós, através de nós e no meio de nós. Abra o nosso entendimento, nos dá sabedoria, não para sermos melhor do que alguém, Senhor, pelo contrário, é para alcançarmos, ó Pai, a Tua graça cada dia mais e a Tua misericórdia e vivermos, ó Pai, dentro da Tua vontade, do Teu querer. Nos ensina, em o nome de Jesus. Glória a Deus. Deus abençoe a vida de vocês aí. Espero que vocês estejam bem. Que o Senhor abençoe as vossas vidas. Amém? Vamos ler? Então vamos ler lá. Atos dos Apóstolos, ok? Capítulo 3. Diz assim:
Certo dia, Pedro e João estavam subindo ao templo na hora da oração das 3 da tarde. Estava sendo levado para a porta do templo, chamada Formosa, um aleijado de nascença, que ali era colocado todos os dias para pedir esmola. E para pedir esmola aos que entravam no templo. Vendo que Pedro e João iam entrar no pátio do templo, pediu-lhe esmola. Pedro e João olharam bem para ele. E então disse Pedro: olhe para nós. O homem olhou para eles com atenção, esperando receber deles alguma coisa. Disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isto lhe dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, ande. Segurando pela mão direita, o ajudou a levantar-se, e imediatamente os seus pés e tornozelos deste homem ficaram firmes. E de um salto, pôs-se de pé e começou a andar. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quando o povo viu-o andando, louvando a Deus, reconheceu que ele era o mesmo homem que acostumava mendigar sentado à porta do templo chamado Formosa. Todos ficaram perplexos e muito admirados com o que lhe tinha acontecido. Apegando-se o mendigo a Pedro e João, todo o povo ficou maravilhado, e ocorreu que até eles maravilhado, e correu até eles, ao lugar chamado Pórtico de Salomão. Vendo isso, lhes disse Pedro: israelitas, por que isso surpreende vocês? Porque vocês estão olhando para nós como se nós tivéssemos feito este homem andar com os nossos próprios poderes, ou com o nosso próprio poder, ou a nossa piedade. O Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, o Deus dos nossos antepassados, glorificou seu servo, Jesus, a quem vocês entregaram para ser morto, aleluia, e negaram perante a Pilatos. Embora eles tivessem decidido soltá-lo, vocês negaram publicamente o santo e justo, e pediram-lhes que fosse liberto um assassino. Vocês mataram o autor da vida, mas Deus ressuscitou ele dos mortos. E nós somos testemunha disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou este homem, que vocês veem e conhecem. A fé que vocês, por meio dele, lhe deu esta saúde perfeita, como todos podem ver. Agora, irmãos, eu sei que vocês agiram por ignorância, bem como os seus líderes. Mas foi assim que Deus cumpriu o que tinha predito por todos os profetas, dizendo que o seu Cristo haveria de sofrer. Arrependam-se, pois voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados, para que venham tempos de descanso da parte do Senhor, e Ele mande o Cristo, o qual lhes foi designado, Jesus. É necessário que Ele permaneça no céu, até que chegue o tempo em que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo por meio dos seus santos profetas. Pois disse a Moisés: o Senhor Deus levantará dentre os seus irmãos um profeta como eu. Ouçam
e em tudo que eles disser. Quem não ouvir este profeta será eliminado do meio do seu povo. De fato, todos os profetas de Samuel em diante, um por um, falaram e predisseram esses dias. E vocês são herdeiros do profeta. E vocês são herdeiros dos profetas e da aliança de Deus. E da aliança que Deus fez com os seus antepassados. Ele disse a Abraão: por meio da sua descendência, todos os povos da terra serão abençoados. E tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiramente a vocês para abençoá-los, convertendo cada um de vocês das suas maldades. Aleluia. A Bíblia vai relatar aqui, meus amados, algo muito importante e conhecido de todos, que é o milagre deste irmão aqui, desta pessoa que estava paralítica. E muitos pregadores e muitas pessoas vão, dentro desse texto, destacar essa cura. Eu não vou dizer que está errado, porque não está, porque Deus o curou através de Jesus e através da ousadia de Pedro. Porém, como eu disse que o Espírito Santo tinha falado ao meu coração, e está falando grandemente, a mensagem que Deus deu em cima desse texto para que a gente venha refletir no dia de hoje, é que todos os sinais, curas e milagres, todas as coisas que Deus faz, né, no sentido de ser impossível e Ele torna possível, tem como objetivo nos orientar, nos ensinar. E nós vamos ver isso nesse texto. Como eu disse, a Bíblia vai dizer aqui que Pedro estava no seu, assim como João, no seu dia comum. Eu digo comum por quê? Porque era natural para o judeu, às 3 horas, ir lá ao templo fazer as suas orações, né? Era comum deles, era algo habitual. Não que Pedro e João faria isso por rotina, mas eu estou dizendo que era comum deles, né? Pedro e João, mesmo convertidos a Jesus, eram judeus. Então eles faziam suas obrigações por serem judeus. Então Pedro está indo para fazer as suas orações junto com João. E a Bíblia vai dizer então que ali naquela porta, ali na entrada, tinha ali um mendigo, um pedinte, que, como a Bíblia vai relatar, sempre estava ali naquele lugar, né? Era comum para aquele povo, pessoas que estavam necessitadas, eles têm os seus lugares para pedir esmola, né? Cada um tinha o seu lugar. Nós vemos isso na cultura ali, na história judaica, né? É como se eles estivessem ali, vamos dizer assim, tentando fazer uma comparação para a nossa realidade. Seria igual, por exemplo, hoje o camelô, né? Que ele tem que ir lá na prefeitura tirar sua licencinha e ele sempre tem que ficar naquele lugar, ok? Ou o cara da feira, né? Que a barraca dele sempre está no mesmo lugar. Então era comum todos os dias, ou daquele período ali, aquele homem está ali. Então, depois da descida do Espírito Santo, como a gente já falou nos vídeos anteriores, né? Que o Espírito veio, desceu sobre aqueles que estavam ali orando, o poder do Espírito revestiu eles, então agora eles são chamados ali para realmente levar a mensagem do Evangelho. E a mensagem do Evangelho é levada pelo poder do Espírito Santo. Nós somos só canais, né, para esta palavra. E Deus, como é um ser organizado, Ele começa ali a sua obra pelos que rejeitaram Ele, que é o povo de Israel. Porque a promessa original era Deus vir
verdadeiramente para o seu povo, né? Nós, como pagãos, não tínhamos ali, como gentios, quer dizer, não tínhamos ali a promessa para nós, de maneira geral, ok? Lógico que aquele que entendesse quem era Deus poderia se converter ali ao judaísmo, né? Inclusive esse pátio Formosa é o pátio onde ficam as mulheres e os gentios que em seu coração decidiram seguir a Deus, o Deus de Israel, né? Não que Deus faz acepção de pessoas, mas nesse local aí, né, na Porta Formosa, praticamente é o lugar onde ficava o resto, porque ficavam as mulheres e os gentios. Culturalmente, não para Deus, para o judeu, mulher e gentio não tinha vez, aleijado não tinha vez, porque a cultura deles era quem é aleijado, mulher, são um pouco tudo aí de segunda categoria, né? E Pedro, ele começa a entrar aí, ó, pela porta ali, porque Pedro provavelmente ficava ali junto aos mais necessitados, porque Jesus, ele sempre nos ensina, né? Deus ensina, até o povo de Israel até hoje, nós estamos verdadeiramente preocupados com os necessitados, com o nosso próximo, né? Então, Pedro está ali entrando ali para fazer sua oração, e na porta ali tem um aleijado que costumava ficar ali. E Deus, no seu poder, vai usar a vida de Pedro, juntamente com a vida deste aleijado, juntamente com a vida de João, para, operando sobre a vida deste aleijado, trazer a ele, né, a conversão e trazer a ele a autonomia para a sua vida. Pai do Senhor, meu irmão, Deus abençoe. Então, nota-se que não é somente uma cura, não é somente um milagre jogado aí, como se fazem hoje. Não, o milagre veio para trazer àquele paralítico, né, autonomia. E aquele milagre, como eu falei nas lives anteriores, o poder do Espírito Santo, ele vem para impactar pessoas, ele não vem para impactar um só. Então, através daquela pessoa, através desta ação que é guiada pelo Espírito Santo, Pedro não saiu da casa dele dizendo: hoje eu vou pôr a mão sobre aquele enfermo e ele vai ser curado. Não, é o Espírito que guiou Pedro. Lógico que a fé de Pedro faz com que aquele homem seja curado, mas é o Espírito Santo guiando Pedro e João. Então, nota-se, meus irmãos, como o milagre, ele vem para nos ensinar. Quando Deus faz algo na sua vida, aprenda com aquilo. Observe os sinais que Deus tem dado à sua vida. Não ache que quando Deus faz algo é porque você é bonzinho, é só porque Ele teve misericórdia. Isso também, mas tudo que acontece na nossa vida vem para nos ensinar. Então, se Deus curou um parente seu, é para nos ensinar, é para te ensinar. Se Deus curou uma vizinha sua e você viu, você orou, é para te ensinar. E nós temos que ter atenção com isso, porque o milagre da parte de Deus, hoje em dia, ele é colocado como se fosse algo simples. E muitas pessoas têm, muitas vezes, enganado outras pessoas, dizendo que é milagre, que é sinais, né? Não que não tenha da parte de Deus, isso existe, irmãos. Mas isso a gente não pode banalizar, porque é algo que vem para nos edificar, para nos ensinar. A Bíblia vai dizer que os sinais seguirão aqueles que creem. O que quer dizer isso? Seguirão os que creem. Porque os que creem em Jesus vão ver sinais. E os sinais exatamente vêm nas nossas vidas para nos edificar, para nos transformar. E quantas pessoas hoje que se dizem cristãs não conseguem mais perceber os sinais ou banalizam esses sinais, né? Então, quando um pastor diz assim: hoje é o culto de milagres, né? Ele tem que ter uma consciência do que ele está falando, né? Hoje é o culto de cura. Ele tem que ter consciência disso. Será que realmente Deus falou isso para ele?
Será que verdadeiramente é assim mesmo? Segunda e quarta é dia de cura, terça e quinta é dia de libertação. Não, não é assim que funciona. Só que as pessoas elas estão tão banalizando tanto as coisas de Deus, que elas, hoje em dia, muitas vezes elas vão nas reuniões buscando somente isso. E isso não é o importante é Deus. E isso são sinais. E olha como Pedro trata isso. Quando ele vai falar com o povo, como eu li aqui, ele vai dizer, vocês estão pasmos com isso? Olha o que Pedro fala. Vocês estão pasmos com esses sinais? O que ele está dizendo para o povo de Israel aqui, né? Não é verdade, meu irmão? Olha o que ele está dizendo para o povo de Israel. Vocês estão pasmos porque este homem aí foi curado e achando que nós curamos? Não. Ele vai dizer, vocês tinham que estar pasmos, é que quem curou ele foi o mesmo que vocês, dias atrás, puseram para morrer, que foi Jesus Cristo. Todo dia, movido pelo Espírito Santo, vai ter cura, vai ter libertação e vai ter sinais. Não é um dia programado. Pedro não saiu da casa dele falando, eu vou curar. Porque não é ele que cura. Quem cura é o Senhor. Quem cura é Jesus Cristo. Hoje as pessoas estão querendo mandar em Deus. Ó, vem tal dia que Deus vai curar. Não é assim que funciona. E não é tudo que é milagre. Tem muita coisa no nosso meio que a gente tem que dizer a verdade. É sugestão. Tem muita coisa que é falcatrua. Só que se você não aprender a discernir sinais e verdadeiramente não ir a um culto buscando a presença de Deus, você é enganado porque você mesmo quer ser enganado. Então sinais ele existe. Como vocês aí viram o dia que eu... Tá no meu canal do YouTube lá. O dia que eu estava falando do meu testemunho, você viu a nuvem que desceu aqui branca. Mas eu não acordei e falei, nossa, hoje vai descer uma nuvem lá em casa. Não foi assim, irmãos. Eu nem sabia que aquilo ia acontecer. Porque Deus, ele faz na hora que ele quer. É como ele quer, não é como eu quero. Ele faz para glorificar a Deus, para glorificar Jesus. Então, nós temos que aprender a discernir sinais, a discernir os milagres. O milagre, como diz o meu irmão Robson, ele é pedagógico. Todo milagre ele vem para nos ensinar, amados. Todo sinal ele vem para nos ensinar, ele vem para a gente não se desviar. Agora, se você está indo a uma igreja buscando milagre, mas a sua vida não muda, seu caráter não muda, você está fazendo lá dias de propósito, 7 dias, 15 dias, campanha de abrir porta, aí Deus abre a porta, mas você continua o mesmo, você não se arrepende dos seus pecados, você não muda, você não se converte, você não ajuda o próximo, não tem transformação de caráter na sua vida, você está seguindo um caminho errado. Você está seguindo um caminho errado. Hoje, o Deus das pessoas é os sinais, é as maravilhas. Sendo que quem deveria ser Deus é o próprio Jesus. Que tem como objetivo, através dos milagres, fazer com que o nosso coração se volte a Ele e que a gente venha se arrepender. Olha o que vai estar escrito aqui, como eu li. Depois da cura desse milagre, eles entram para o templo. E as pessoas começam a reconhecer aquele paralítico. Fala, pô, mas não é aquele paralítico que está todo dia ali? E isso é interessante. Porque quantas pessoas será que iam ao templo e não davam atenção àquele paralítico? Ou até mesmo zombavam daquele paralítico dizendo, nossa, coitado desse cara aqui de novo, né? Coitado dele. Ou quantas pessoas também ali poderiam entrar ou passando, dava esmola para ele e falava, poxa, um pobre coitado, né? Um pobre coitado. Quantas pessoas poderiam ajudar ele de uma forma melhor, mas só dava esmola? Porque a função do templo neste momento, meus queridos, a função do templo neste momento era os dízimos, as ofertas serem utilizados para ajudar quem? Era esses aí. Era a viúva, o necessitado, o órfão. A Bíblia vai dizer que a verdadeira religião é aquela que ajuda os órfãos
que ajuda as viúvas e que não se contamina com as coisas desse mundo. Então hoje eu me pergunto e faço essa pergunta a nós como igreja, você como igreja, será que verdadeiramente os que estão para fora do templo você tem ajudado de maneira correta ou tem dado só esmola? Porque a esmola, ela não muda a vida de uma pessoa. Agora o poder de Deus muda. Porque esse aleijado agora ele não recebe somente a esmola, ele recebe a autonomia. Ele não andava, agora ele passa a andar. E como que a gente sabe que esse milagre ele é verdadeiro da parte de Deus? Porque era um aleijado de nascença. Eu vou falar, meus irmãos, porque eu não posso enganar as pessoas, porque o Senhor me levantou para falar a verdade. Não estou dizendo que Deus não cura coisas mais simples. Ele cura tudo. Mas o milagre, quando, aleluia, é da parte de Deus, é inteiro, amados. Não é metade. Esse negócio de dizer, olha, vou orar aqui, Deus vai levantar essa mulher da cadeira de roda. Ela levanta mancando, não consegue nem andar. Mano, anda aqui, senhora, corre aí. Aí a pessoa vai mancando. Não aguenta. Deus, ele faz perfeito, querido. É dom de maravilha. Onde não tinha olho, não tinha olho. Aleluia, ele põe olho. Aonde não tinha rim, ele põe rim. Aonde não tinha osso, ele põe osso. Aonde não tinha musculatura, ele põe musculatura. Agora, a fé hoje em dia, de forma geral, ela está tão banalizada que pega uma senhora na cadeira de roda que está quase morrendo. Talvez ela tenha uma doença congênita. E eu sei que tem vários professores de capoeira aqui, educadores físicos, sabe o que eu estou dizendo? Uma doença que ela vai deteriorando a pessoa, aí põe lá a senhora para levantar, ela dá 4, 5 passos para estar curada. E a pessoa está mancando, não aguenta nem andar. Isso não é milagre. Isso é abusar da sua fé. E você muitas vezes fica nesses lugares falando, nossa, aqui é a casa de Deus. Saia desses lugares, procure um lugar verdadeiro, irmãos. E sabe como que eu vou achar um lugar verdadeiro, um lugar que professa a fé de verdade? É lendo a Bíblia, é conhecendo a palavra. Olha um texto desse, ninguém pega ele por detalhes. Vamos dar uma olhada no texto. Diz assim, ó. Estava sendo levado todos os dias para o templo Formosa. Era um aleijado de nascença, ou seja, ele já nasceu aleijado. Só que quando o milagre acontece na vida deste aleijado, né, desse paralítico, olha o que vai dizer aqui. Que ele levantou imediatamente, até ajudaram, Pedro até ajudou ele a levantar ele. Os pés e tornozelos do homem ficaram firmes. E de um salto se pôs em pé e começou a andar. Aleluia. Depois entrou com eles no pátio do templo, andando, saltando e louvando a Deus. Quer milagre verdadeiro? É esses aqui, ó. Agora hoje, as pessoas estão tão fracas na fé, elas estão tão emocionalmente abaladas, que às vezes ela não tem nada, só deram uma sugestão nela lá, ela, nossa, tô mal. Aí passa por um período de emocionalismo dentro da igreja, onde o louvor, a luz, o som, a pessoa fala, nossa, eu tô maravilhado. Não, você estava normal, era só apenas o processo psicológico da sua mente, porque você se firma em tanta coisa, né? Você se firma em tanta coisa, nas notícias ruins, nos noticiários, na desgraça no Facebook, nas palavras em sua volta, né, de música no mundo, de pessoas dizendo, você é uma desgraça, você não vai isso, você não vai aquilo. Nesse caso eu concordo que a palavra tem poder. Não que ela tem poder em si mesma, mas enquanto você vai ouvindo, aquilo vai entrando no seu coração. Por isso que Jesus ele nos ensina, Deus também nos ensina, desde o Antigo ao Novo Testamento, que nós devemos escolher coisas boas para a nossa vida. Você quer, eu não tenho nada contra a música. Você quer ouvir música? Ouça música boa. É difícil. Você quer ver um programa de televisão? Veja um programa bom. Veja um filme bom. É quase impossível. E por isso que vão ficar firmes só aqueles que se excluem dessas coisas. E começam a ver, de maneira geral, que o mundo tem muita coisa para a gente poder fazer pelo próximo. Mas muitas vezes as pessoas ficam enterradas no seu mundinho. O milagre verdadeiro é assim. E o que gerou esse milagre?
As pessoas que estavam em volta deste paralítico, que via ele, falou: rapaz, ele foi curado mesmo, ó, tá andando, tá pulando. Quero saber por que ele foi isso. E foram atrás de Pedro e de João. E aí Pedro e João vai pregar o evangelho. E a Bíblia vai dizer, como eu li aqui, que houve o quê daquelas pessoas? Consciência de arrependimento. Porque Pedro vai dizer: olha, vocês estão olhando de maneira errada o milagre. Vocês estão olhando achando que foi a gente que curou. E olha que coisa louca. Eles estão dentro da onde? Do templo. E o próprio Deus, ele diz que ele não, aleluia, que ele não divide a glória dele com ninguém. Só que Pedro, através do Espírito Santo, já conhece o pensamento dos religiosos. Os religiosos estão dentro do templo fazendo a oração. Mas eles saem do seu foco, que provavelmente estavam ali cumprindo mais obrigações do que fazendo com o coração. Saem do seu foco e falam: nossa, eu quero saber que esse cara foi curado. E vai lá. E aí Pedro, guiado pelo Espírito Santo, está dizendo: por que você está olhando para nós dizendo que é a gente que curou? Você não confia no Deus que vocês estão orando aqui, não? O Deus que vocês estão orando aqui, que é o Deus Todo-Poderoso, instituiu o seu Filho, Jesus, a qual vocês, mesmo Roma, não condenando eles à morte, vocês, por serem cegos espiritualmente e por serem vaidosos e estarem muito mais preocupados com a tradição, com guardar os mandamentos, do que servir a Deus verdadeiramente, vocês mataram Jesus. E vocês tiraram Jesus, de vez de vocês tirarem Jesus, vocês pegaram um assassino que vocês sabiam que era assassino, mas vocês fizeram o quê? Condenaram Jesus. Pegaram um assassino. E aí a Bíblia vai dizer que Pedro disse assim: vocês mataram o autor da vida. Aquele que podia dar vida de vocês mataram. Mas, ei, vocês mataram. Ei, mas presta atenção. Ele está vivo. Porque ele já sabia, aleluia, o que ia acontecer. E sabendo o que ia acontecer, ele fez um plano. Um plano de arrependimento para vocês e para todo mundo. Só que como começou com nós que recebemos a Torá, recebemos a lei de Deus, Deus é organizado, vai começar conosco. Então eu estou pregando para vocês que haja arrependimento sobre a vida de vocês. E aqueles que se converterem e entenderem que Jesus é o Filho de Deus, vocês agora vão ser os seus pecados perdoados. E vocês terão bênçãos. Olha o que Pedro chama de bênção, meu amado. Não é um milagre. Olha nos últimos capítulos. Olha o que Pedro chama de bênção. Por meio da sua descendência, todos os povos serão alcançados e abençoados. Todos, tendo Deus ressuscitado seu servo, enviou primeiro a vocês, judeus, para serem abençoados. Qual é a benção aqui? Convertendo-se cada um de vocês da sua maldade. Sabe o que é bênção para um cristão? É ser regenerado. Sabe o que é bênção para um servo de Deus? Ser perdoado. Sabe o que é bênção para um servo de Deus? É ser tirado da morte eterna e ser agora colocado na vida eterna. Sabe o que é bênção para o servo de Deus? É ele sair da vida de pecado e agora entender uma vida nova, sem pecado, ou buscando cada dia mais o aperfeiçoamento da sua vida em Cristo Jesus. As igrejas não pregam mais essa bênção, né? A bênção tem que ser o carro. A bênção tem que ser um casamento. A bênção tem que ser a restauração. Tem que ser o emprego. E eu digo para você, no poder do Espírito Santo, quanto mais nós entendemos verdadeiramente o que Deus, aleluia, quer fazer por nós, mais essas coisas secundárias vão chegar à nossa vida. Porque é bíblico. A Bíblia diz que aquele que procura praticar as coisas do reino, buscar o reino e praticar a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. E eu já repeti aqui. Olha o acréscimo que Deus fez na vida deste paralítico.
Não foi um acréscimo metadinha. Não foi um acréscimo mais ou menos. Ele saiu andando. Ele saiu restaurado. Ao ponto que ele podia pular. Que ele podia gritar. Que ele podia louvar. Ele tinha autonomia. Ele saiu da condição de pedinte, de aleijado, para uma condição de uma pessoa restituída, restaurada. Agora ele ia poder trabalhar. Ele ia poder ter filhos. Ele ia poder ter família. Ele ia poder fazer todas as coisas a qual ele não podia fazer. Os milagres do Senhor, os sinais do Senhor, quando nós estamos verdadeiramente atentos ao Espírito Santo, sujeitos à vontade de Deus, obedecendo, praticando, querendo conhecer ao Senhor, os milagres vêm, irmãos, de forma fantástica, porque na cabeça de Deus, na mente de Deus, é milagre para nós, para Deus é simples. Será que vocês não entendem isso? Nós chamamos de milagre, por quê? Porque nós somos incapazes de fazer, mas para Deus é assim. Então para Deus é coisas. Para Deus é coisas. E eu sei que vocês estão me entendendo, eu não estou banalizando sinais não. Eu só estou dizendo que Deus está nos ensinando que milagres são apenas sinais. Vou enfatizar de novo. Eu quero que você preste atenção em Pedro. Olha Pedro. Ele diz assim, ó. Por que vocês estão olhando para nós? Como se tivéssemos feito este homem andar por nós próprios, ou por piedade. O que ele está dizendo? Vocês estão olhando para nós. Você acha que é bondade nossa? Você acha que é a nossa bondade? Aleluia. Você acha que a minha bondade gera um poder desse maravilhoso de fazer uma pessoa andar? Você acha que é o próprio poder meu? Não, é do Espírito Santo. Pedro coloca tudo no seu lugar. Milagres é para ser glorificado a Deus? Mas é para ser glorificado a Deus, não o milagre. Hoje as pessoas elas glorificam mais o milagre. E eu explico isso claramente. Como que as pessoas glorificam mais o milagre? Você pega uma live como essa aqui, ó, que a palavra está sendo pregada, né? Aleluia. E talvez você não veja aí um sinal com os seus olhos. Mas se eu começar aqui a profetizar e dizer, ó, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer aquilo, lota de gente nessa live aqui. Por quê? Porque as pessoas estão atrás de quem? De Deus? Não, do que Deus pode fazer. Então Pedro é bem claro em dizer aqui, vocês estão pasmam, achando que é por nós? Não, esse poder vem de Deus. Só que, ó, para que esse poder veio? Para que esse homem foi curado? Por que os sinais estão acontecendo? Pedro vai explicar. Olha lá. Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó e dos nossos antepassados glorificou seu servo Jesus. Então para que é um milagre? Glorificar a Jesus. O que é glorificar a Jesus? É dar todo o poder e toda a honra e toda a glória a Ele. Então se eu falo que eu glorifico a Deus, mas depois que eu recebo um milagre, eu volto para minhas práticas antigas, religiões aí que dividem Deus, né? Que eu sirvo a Jesus, mas sirvo a entidade A. Eu sirvo a Jesus, mas para alcançar a bênção eu preciso fazer 7 dias de campanha. Então o poder está na campanha, o poder não está em Deus. Eu tenho que fazer 14 dias para Deus me dar a bênção. Que é diferente, né? Se você tem um relacionamento com Deus e Deus fala diretamente com você, dizendo, olha, eu quero um tempo seu aqui para a gente orar, para você se fortalecer, é totalmente diferente. Agora hoje, os méritos não ficam mais em Deus, os méritos ficam tudo no 7, no 14, no 15, na campanha da porta, no celular mágico, no óleo ungido. E Jesus não espera isso de nós. O que Ele espera é um relacionamento com Ele. Como eu disse, Pedro não saiu da casa dele dizendo, opa, hoje vou entrar lá na porta lá e é daquele jeito. E digo mais, se ele saiu da casa dele sabendo que ele ia fazer esse milagre, com certeza o Espírito Santo falou para ele. Mas ele por si só, é isso que eu quero dizer, ele por si só ele não falou, hoje eu vou pôr a mão lá naquele paralítico lá e ele vai sair andando. Não é assim que funciona, irmãos.
Muitas pessoas estão sendo enganadas porque querem, outras estão sendo enganadas porque querem ouvir, ó, o que o ego, o que o seu, o que dá prazer à sua carne. Você vai sentar na mesa, você vai ser vitorioso, né? Deus tem uma palavra poderosa, vai mudar seu cativeiro. São os jargões, né? Ou jargões, agora não lembro. Acho que é jargões. São jargões. Deus, ele tem uma palavra para mudar a sua vida. Lógico que ele tem, com certeza. Mas é para mudar a sua vida. Não é mudar as coisas da sua vida. Ele quer mudar, entenda isso. Ele quer mudar é a sua vida, não as coisas da sua vida. O carro não é sua vida. Um casamento não é sua vida. Até mesmo uma enfermidade não é sua vida. O que Deus, ele veio, olha o que a Bíblia diz. Vocês mataram o autor da vida, o autor da existência, o autor da sua vida. O que é vida? O que ele está querendo dizer aqui? Da sua existência, da sua forma de agir, da sua forma de pensar, da sua forma de tratar as pessoas. Jesus verdadeiramente, ele quer restaurar o homem, tirando ele da prática do pecado. E o que é pecado? É um conjunto de regras? Não. Pecado, meus amados, para que você entenda isso, eu gosto sempre de dividir isso, e eu consegui de uma forma aqui muito mais simples abrangir isso. Tudo aquilo que você defrauda o seu irmão é pecado. Tudo aquilo. Quem vai te dar essa condição de discernimento? O Espírito Santo. Mas tudo aquilo que você defrauda, roubar o seu irmão é pecado. Falar mal dele, pecado. Você julgá-lo no sentido de falar que ele fez alguma coisa e ele não fez, é pecado. Você tirar alguma coisa que a pessoa trabalhou e você pegar aquilo para você, é pecado. Também viver a palavra de Deus é o contrário disso. Pedro, quando vai ali, ó, e fala para o irmão, levanta e anda-te no nome de Jesus. Isso não é pecado. Isso é uma obra do Espírito Santo, que edifica o homem. Agora, tudo aquilo que faz com que você mate outra pessoa é pecado. Quando você entra num relacionamento, que você encontra uma pessoa aí, vai dar aqueles beijinhos, com a intenção de gastar o corpo dele e ele gastar o seu, sem nenhum tipo de compromisso, se você não percebe, você automaticamente está falando assim, vou usar esse corpo aqui e vou deixar que ele use o meu. Aonde isso tem um benefício? Não tem. Ah, mas os dois sabem. Ué, que sabe? Quando um assaltante ele entra no banco para roubar, todo mundo sabe que ele vai roubar. O assaltante sabe que ele está roubando e quem está sendo roubado sabe que está sendo roubado, não é isso? Nem por isso significa uma coisa boa. O milagre ele é pedagógico. Então ele vai dizer aqui, ó, vocês negaram publicamente o santo e justo e pediu que fosse liberado um assassino. Vocês mataram o autor e consumador da vida, mas Deus ressuscitou ele dos mortos e nós somos testemunhas disso. Deus nos chamou, o ser humano, para glorificar a Deus, mas para ser testemunha de Jesus Cristo. Falar que ele está vivo, que ele verdadeiramente é o Filho de Deus. Um verdadeiro servo de Deus, aquele que serve a Jesus, ele tem como base que Jesus está vivo. E ele está vivo, meu irmão. Ele está vivo. Jesus está vivo. E ele voltará. Então nós temos como obrigação e como algo que está na nossa, sabe, na nossa alma, é falar da volta de Jesus. Por quê? Porque cada dia os dias vão piorar. Então nós temos que abrir o nosso coração, querido. Abra o seu coração para Cristo. Entenda que Ele é o Filho de Deus. Ele quer restaurar a sua vida. Não há mais tempo para mim e para você para perder tempo. Nós precisamos é ganhar tempo. E como eu ganho tempo, Estênio? É tirando tudo aquilo que não provém de Deus. E começando a me dedicar mais ao Senhor de coração. A Bíblia vai dizer em Salmo 1 que bem-aventurado é aquele cujo a sua alegria, né, ou seu prazer está na lei do Senhor. Quantas pessoas que se dizem cristãs ou que
acreditam em Jesus, mas não se aprofundam no relacionamento com Jesus, elas praticam determinadas coisas que elas sabem que é verdade, mas sem prazer. Quantas pessoas dizem, tem que perdoar, vou perdoar, sem prazer. Eu tenho que amar o próximo, tenho que amar, sem prazer. Isso mostra para mim e para você, querido, que nós estamos ainda muito longe do que o Espírito Santo quer agir na minha vida e na sua. Vamos olhar para esses homens aqui que perdoavam com gratidão, com o coração. Vamos olhar para o capítulo 1 de Atos dos Apóstolos e capítulo 2, que falam que eles estavam cheios do Espírito Santo. A todo tempo eles eram unânimes, estavam sempre unidos, dividiam o pão com alegria, vendiam suas casas, distribuíam a renda ali, segundo a necessidade de cada um, não de maneira igualitária, mas sim de maneira a qual um olhava para a necessidade do outro e ninguém tinha falta de nada. Olha como o Espírito Santo ele quer operar em nossas vidas. Olha como a igreja brasileira, de forma geral, está longe disso. Mas o Senhor nos está dando a oportunidade de nós verdadeiramente voltarmos o nosso coração, de você se dedicar mais à leitura bíblica, conhecer mais a Deus, discernir se o lugar que você está indo verdadeiramente se aquele lugar verdadeiramente ele é regido, ele é direcionado pelo Espírito de Deus. Quantas pessoas estão mais apegadas à religiosidade, às práticas religiosas, e não à prática da palavra de Deus? Pedro está dizendo, eu não tenho ouro não tenho prata, mas o que eu tenho, que é o Espírito Santo de Deus, o poder de Deus, toma, levanta e anda, em nome de Jesus. A Bíblia vai dizer que esse ato aqui, irmãos, aleluia, esse ato, glória a Deus, eu creio, Senhor, este ato de fé não vem do paralítico, vem de Pedro. Vem de Pedro esse ato, né? Vem de Pedro. Diz assim, o nome curou ele. O nome curou este homem que vocês veem e conhecem. Nós somos testemunhas disso. Pela fé no nome de Jesus, o nome curou esse paralítico. Então Pedro ali, movido pelo Espírito Santo, ele tem a certeza que aquele homem vai levantar. Como que Pedro tem a certeza? Olha como que é diferente uma pessoa que verdadeiramente está em Deus. Porque, aleluia, quanto mais, glória a Jesus, eu sinto a presença de Deus aqui, irmãos. Quanto mais nós nos edificarmos nas coisas de Deus, mais certeza nós vamos ter nas coisas de Deus. Então você vai estar sendo guiado verdadeiramente pelo Espírito Santo. Quando você abrir a boca para falar que alguém vai ser curado, você vai falar, mas isso vai acontecer mesmo. Não é como hoje, pega o irmão do lado aí, profetiza, diz a ele aí, levanta ele, chacode ele, dá um gancho nele, porrada nele, levanta, fala tudo, vai, vou profetizar. Irmãos, quando nós falamos algo, nós temos que ter certeza que foi Deus que falou, porque acontece. Só que hoje está tudo banalizado. Eu vou profetizar aqui, põe a mão aí na sua cabeça aí, que Deus... Irmãos, não é assim. Até Ezequiel, quando foi levado no Vale dos Ossos Secos, que é o que muitos crentes usam como base para sair profetizando aí e vir essa doideira, a Bíblia vai dizer que Ezequiel foi levado em espírito. E quem era Ezequiel? Era um homem ali, que servia a Deus. Não era qualquer um, não. Agora pega o irmão do lado aí, profetiza, fala para ele que você está sem casamento, ele vai ter casamento. Aí às vezes o cara tá de olho na mulher casada lá, e você fala para ele profetizar. Aí ele vai e profetiza acreditando que vai dar certo. Palavra de Deus não é autoajuda, não é sugestão, não é, com todo respeito que eu tenho essas pessoas que seguem isso que eu vou falar aqui agora, tá? Mas não é xexenoê, que se atrai pelo universo, pelo poder da palavra. Não é assim, irmãos. Eu sou guiado pelo Espírito. Quando da minha boca, aleluia, sair algo, tem que sair para ser confirmado. E só vai sair se eu andar em Espírito. E hoje se banaliza tudo. Sabe por quê? Porque não olham os sinais. Não respeitam os sinais da maneira que tem que ser respeitado. E Pedro claramente ele vai dizer aqui, irmãos,
O nome curou este homem. Então o que a Bíblia está dizendo aqui para mim e para você? Que eu, pela fé, eu posso alcançar outra vida. Mas para Pedro, o nome Jesus não é qualquer coisa. Você tem que entender quem é Pedro. Você tem que entender quem é João. Você tem que entender que esses homens, eles são testemunhas. Quando eles falam o nome de Jesus, eles sabem o que eles estão falando. Quantas pessoas no meio do evangelho, né, no meio de nós aí cristãos, você pergunta o que é o nome de Jesus? A pessoa nem sabe. Quantas pessoas quando oram Senhor Jesus, não sabem nem o significado de Jesus. Quando você está falando de Jesus, você está chamando é o Salvador. Você está chamando é aquele que morreu na cruz. Você está chamando é o Filho de Deus. E se você fala o nome de Jesus, mas você não tem na sua mente o sentido e o significado verdadeiro de quem ele é, não faz nenhum sentido para a sua vida e é vago. Mesmo que você frequente culto. Se você não entende que quando você está falando assim, Jesus, você está falando Salvador, aquele que morreu na cruz, sabe? É falar com entendimento, é falar com convicção, é saber de quem você está falando. Como eu digo isso várias vezes, você descer no bar da esquina e perguntar se alguém conhece Jesus, todo mundo vai dizer que conhece. Só que na Bíblia, a palavra conhecer não quer dizer somente olhar de vista, saber quem é, de identificar. Está falando de intimidade. Quando a Bíblia vai dizer que, né, Abraão conheceu sua esposa, está dizendo que eles se relacionaram, é intimidade. É conhecer, aleluia, quem realmente Jesus é. É saber quem Jesus é para a sua vida. Deus tem pedido de nós, amados, de nós, mais intimidade. E não ligue porque as pessoas do mundo, e até mesmo os religiosos, pessoas que não estão tão firmes com Deus, elas vão chamar você de fanático, de religioso, de toda hora só pensa em Deus, ela fica toda hora orando, nossa, toda hora só fala de Deus, não tem outro assunto. É assim mesmo. E Deus nos últimos tempos, a cada dia mais, Ele vem exatamente provando o seu povo para ver quem vai ficar em cima do muro e quem vai realmente se dedicar ao Senhor. E quando eu digo se dedicar, é baseado em Salmos 1. Prazer na lei. Não é se dedicar com pesar. Né? Por exemplo, no Brasil as pessoas dizem assim, nossa, eu fiz um maior sacrifício. Traz a ideia de sacrifício como se fosse algo de pesar. Algo de me matar. Né? De fazer com dor, com esforço. A palavra sacro significa santo, separado. Ofício significa fazer. Então é o que? É fazer coisas separadas a Deus. É fazer coisas santas. É se sacrificar, não é morrer. Porque as pessoas pegam o Antigo Testamento e confundem, né? Ah, sacrifício é morrer. É até morrer sim, morrer para o mundo. Mas não é morrer de morte, de dor, de sacrifício. É fazer coisas santas. A primeira carta de Pedro, ela diz para nós algo muito interessante. Ela diz assim, ó, que nós devemos... Deixa eu ver se eu acho aqui, ó. Sejam santos, porque eu sou santo, né? Aí fala aqui, ó, que nós somos chamados, né, para fazer sacrifícios espirituais. Ok? Sacrifícios espirituais. Pedro capítulo 2. Desejem de todo o coração o leite puro. Por meio dele vocês cresçam para a salvação. Agora que provaram que o Senhor é bom. À medida que se aproximam dele, da pedra viva, que os homens rejeitaram Jesus, né? Aí ele vai dizendo assim, ó, também vocês serão utilizados como pedra viva na edificação da casa espiritual, nós, sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus. Sacrifícios espirituais. O que é sacrifício espiritual? É fazer o que é santo espiritualmente. Então quer dizer, é minha maneira de agir. É fazer as coisas guiadas por Deus. Então Pedro,
E eu digo a você, se você tiver a fé verdadeiramente em Cristo e saber quem Jesus é e se relacionar cada dia mais, pela fé você pode alcançar milhares de coisas e vai alcançar sim. Só que não é de qualquer jeito, irmãos. E não é fazendo dos sinais seu Deus. Não é fazendo dos milagres Deus. Deus é Deus de milagres. O milagre não é de Deus. Eu sei que você está entendendo o que eu estou querendo dizer. Deus, ele faz milagres. Mas não é o milagre que faz Deus. E hoje as pessoas, aqui tem sinais, então tem Deus aqui. Você observou se aquele sinal verdadeiramente é de Deus? Porque é o que eu falei, irmãos. E outra, observem os lugares que vocês estão indo. Observem. Porque os sinais, ele tem que acompanhar todas essas coisas. Uma vida piedosa, uma vida sem luxo, né? Quando eu digo luxo é a ostentação, né? Jesus, são coisas, mas no templo lá tinha ouro, tinha assim, então, tinha ouro. Jesus falou que no terceiro dia ia destruir. Amém, meus irmãos que estão chegando aí, estamos na metade da mensagem, pode ficar que Deus vai falar muita coisa ainda. Glória a Deus pela vida de vocês. Então o milagre ele é pedagógico, amados. O milagre ele vem para nos ensinar. Ele não vem para a gente idolatrar. Por que o povo de Israel, quando começa a caminhar no deserto, começa a murmurar? É o mesmo povo que viu o mar abrir. Viu o mar abrir. Imagina você, humanamente, vendo um cara lá com um pedaço de pau, toca na água. Aí o mar abre, você passa pelo mar, secão. Aí você acabou de passar, o negócio fecha e engole lá o faraó. Aí você fala, rapaz, é Deus mesmo. Aí daqui uns dias você começa a caminhar, você fala, não tem nada aqui, mano. Pô, eu queria voltar lá pro Egito. Se Deus abre o mar, mas não traz comida para mim. Então significa que você não acredita mesmo em quem é Deus. Você não confia. Tem um princípio que eu acho legal, que a definição da fé é emuná, né? Que é uma tradição judaica. O que é a fé emuná? É saber, primeiramente, que Deus criou todas as coisas e que Ele criou todas as coisas para o bem. E, mediante essa dificuldade aqui, o que o Senhor quer de mim? Essa é a raiz da fé que nós devemos ter na nossa vida. Primeiro, saber que Deus tem o controle de tudo. Saber que tudo que Deus fez, Ele faz bom, perfeito e agradável. Por isso que você vê na Bíblia dizendo assim, que aqueles que amam a Deus, tudo colabora para aqueles que amam a Deus. Só que é você saber quem é Deus, é saber quem é Jesus, é ter relacionamento verdadeiro. Aí, olha o processo de ensino do milagre. Depois desse sinal do paralítico, então as pessoas vão atrás de Pedro. E Pedro agora vai jogar o quê? É a rede, porque ele é um bom pescador, né? Vai jogar a rede, vai dizer assim, irmãos, israelitas, olha, esse milagre aqui não foi nós não, foi Jesus, viu? Lembra aquele lá que você condenou, que vocês, né, fizeram isso, fizeram aquilo. O Senhor fala comigo nessa tarde, nesse dia, para você que vai assistir esse vídeo através do ao vivo no Facebook e também depois no meu canal do YouTube. Deus fala ao meu coração para que você entenda uma coisa. É importante você entender que sinais sobre a sua vida não pode ser o seu Deus. Ele tem que ser sinais. Ele tem que mostrar o caminho para você, sempre voltado a Jesus, sempre ao arrependimento, sempre à conversão, sempre a busca de uma melhora para a minha vida, no sentido mental, espiritual, no sentido emocional, sempre me voltando ao arrependimento. O milagre ele tem esse objetivo, os sinais têm esse objetivo, edificar minha vida, construir minha vida. Agora, se os sinais que aparecem em minha vida não tem nenhum sentido para me transformar, duvide se isso é sinal. Entendeu? Só se for sinal do demônio para desviar a sua vida.
Quando ele diz aqui, arrependa-se e volte-se para Deus dos seus pecados, sejam cancelados, para que venha tempos de descanso. Um verdadeiro cristão, ele descansa no Senhor. Agora, irmão, sei que vocês agiram por ignorância, bem como seus líderes. Olha aqui, olha como que é um homem de Deus, a diferença, né? Depois que o milagre é manifestado ali, o milagre vem exatamente para fazer com que as pessoas que estavam em volta e viram o milagre voltassem a si, se arrependessem. E olha o Espírito Santo como ele é íntegro, educado. Ele, ao mesmo tempo que nos choca, nos faz muitas vezes ir contra o nosso eu, mas ele também traz ali a palavra certa. Ele vai dizer, ó, sabemos, ó povo judeu, que vocês aí fizeram isso por ignorância, fizeram isso por maldade, mas Deus está dando uma nova chance para vocês. Se arrependam dos seus pecados e se convertam. O milagre, ele é pedagógico, né? Ele é pedagógico e ele tem como um único objetivo que é verdadeiramente glorificar a Deus através de Jesus Cristo. O milagre, os sinais da minha vida, ele tem que me levar para a salvação. Ele tem que me levar, aleluia, para o arrependimento. Ele tem que me levar para a conversão. Aí eu pergunto onde você está vivendo, onde você está congregando. E eu não estou aqui com ideia de julgamento, é para você se avaliar. No lugar que você está se reunindo, você ouve falar de arrependimento, isso está transformando a sua vida, você verdadeiramente agora está mudando o seu caráter, você tem um relacionamento sério com Deus, você ouve Deus falando contigo, você lê a palavra, você jejua. Eu não estou falando somente no dia da reunião, a sua vida está pautada nas palavras e nos ensinamentos do Senhor? Porque tem muitas pessoas hoje que são só crentes no horário de culto. Eu sou crente, frequento a igreja fulana, mas quando eu chego em casa, meu período, se eu for pegar ele e dividir, é mais televisão do que Bíblia. É mais música do mundo do que Bíblia. É mais falar do outro do que ler a Bíblia. É mais estar ligado às outras coisas, a balada, a música, do que ler a Bíblia, do que conhecer a mente de Deus. Então você é só um religioso. Você não segue a Jesus. Porque a vida de um cristão é o tempo todo ligada com as coisas de Deus. E isso começa pela minha vida, irmãos. Não é só você que está sendo corrigido aí, não. É eu também. E é com prazer, é com alegria. Quando nós devemos abrir a Bíblia, engana-se o cristão que acha assim, nossa, mano, eu tenho que ler então o dia inteiro. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que quando você está em Cristo verdadeiramente, você tem ânsia de ler este livro. Você tem ânsia de querer conhecer mais a Deus, de saber aonde que Deus pode te ajudar na área tal, na área B, na área C, o que Ele quer da sua vida, quais os propósitos que Ele tem para a sua casa, para a sua família. Então você agora está vivendo no Espírito. Você está vivendo em Espírito. A sua vida não é mais pautada pela sua vontade, mas sim pela vontade do Senhor que vive em ti. Isso é fantástico, irmãos. E ele diz aqui, ó, é necessário que Deus, aí ele diz assim, Pedro, ó, para que venha tempos de descanso da parte do Senhor, Ele mande o Cristo. Ele mande o escolhido. Cristo quer dizer o escolhido, o ungido. Que foi designado. É Jesus. Então ele traz para esse povo o entendimento de que verdadeiramente Jesus é o Filho de Deus. Que eles fizeram algo errado, mas que eles têm a chance de se arrepender. E para que eles soubessem que Jesus é o próprio Deus e é o Filho de Deus, Deus naquele dia, naquele momento, emitiu um sinal, que foi o milagre do paralítico. Olha como que hoje as pessoas tratam o milagre dessa maneira? Não. Vamos olhar os milagres de hoje. Deus fez um milagre, eu paguei minha conta. Não estou dizendo que não foi Deus que te ajudou, querido, mas milagre é coisa maravilhosa.
Entendeu? É coisa. Não estou falando que você não deve testemunhar dessas coisas, não. Mas milagres, irmãos, nesse caso aqui que está dizendo, é algo maravilhoso. É algo que choca. O poder do Espírito Santo, quando age em nós, ele age para arrebentar. Ele age para alcançar vidas. E por que nós muitas vezes não estamos conseguindo chegar nesse nível? Porque o relacionamento é vago. O relacionamento é a busca de Deus somente no dia de culto. É a busca de Deus só de segunda, quarta e sexta. É a busca de Deus no culto da libertação. Aonde Deus, ele espera de nós é um relacionamento sincero e verdadeiro. E ele deixa claro aqui, para os irmãos, uma seguinte coisa também. Ele diz assim, para que venha o tempo de descanso da parte do Senhor. Ele mande o Cristo, a qual lhe foi designado, Jesus. É necessário que ele permaneça no céu, até que chegue o tempo que Deus restaurará todas as coisas, como falou há muito tempo, por meio dos seus santos profetas. Por que Pedro ele fala isso? Para que o povo ali se convertesse e entendesse agora que Jesus, ele vive nos céus, é o próprio Deus, ele tem o controle de todas as coisas, mas há o tempo certo que ele virá. Enquanto ele não vem, nós temos que crer que ele é o Filho de Deus e que ele vai vir. E que passarão céus e terras, mas a palavra dele não. Por que ele deixa isso bem claro? Porque ele sabe que o judeu era terrivelmente tradicional. Né? É terrivelmente tradicional, é apegado à tradição. Não é verdadeiramente pessoas que... e isso é o ser humano, na verdade. Né? Eu estou falando do judeu porque é o contexto aqui. Mas estou dizendo, o povo, de maneira geral, é muito tradicional, é muito místico. Abandona Deus por qualquer coisa. Tanto que você vê aqui que os próprios judeus já tinham abandonado a Deus. Quando vê o milagre lá, falou, o cara fez milagre, vou lá saber. E começaram quase a idolatrar Pedro e João aqui. O que Deus está dizendo é que, independente dos sinais, fique firme no evangelho verdadeiro. Qual que é o evangelho verdadeiro? Jesus Cristo vai voltar. Jesus é o Filho de Deus. É simples assim, amados. Quem prega outro evangelho que não seja esse, vem que negócio de casa de Israel, 7 casas, fica preocupado se é armínio, se é calvinista, se Jesus vai vir amanhã, se tem besta, se tem chip, que vai ter, mas tenta, sabe, o cara tenta adivinhar. Não, esse ano a Yeshua vai voltar, e não sei o que. A ordem de Jesus não foi essa. A ordem de Jesus foi: viva o evangelho, ajude o seu próximo e fique firme na esperança. Independente do que aconteça, fique firme na esperança. Jesus, na sua misericórdia, ele cancela todas as coisas que podem nos danificar e nos tirar da fé. Ele diz assim, cancela tudo isso e fique firme aqui. Discina os tempos. Discina o tempo que você está. Por exemplo, nós agora. Que tempo que nós estamos? Nós estamos aí nas dores do parto. Ok? Amém. E agora o que eu tenho que fazer? É pregar o evangelho, é viver com meus irmãos em Cristo. É um edificando o outro, um prega, o outro dá glória e canta e aleluia e vai mesmo. Lógico que o mundo vai ficar contra nós, a gente já sabe disso. Então essas coisas não é para nos espantar. O que ele diz em Mateus capítulo 24? Olha, vai vir rumores de guerra, o bicho vai pegar, mas não é para vocês ficarem temorosos. Pai vai contra filho, filho contra mãe, filho vai matar o pai vai matar o filho, um vai falar mal do outro, o amor vai se esfriar, o bicho vai pegar. Mas não é para você olhar para isso. É para vocês ficarem firmes em mim. É isso. Então a Bíblia é bem clara, irmãos. Então Pedro diz, olha, Jesus ainda é necessário que fique aos céus. Por quê? Porque o judeu adorava ver sinais. Com certeza ali devia ter uns 5, 6 judeus que já estavam assim, faz sinais aí. Aí você vai dizer, não, mentira, só lá em João. Ele só falava para o próprio Jesus. Falou, faz mais um sinal aí para nós ver aí. Para ver se é homem de Deus, se é filho de Deus. E Jesus falou, não vou dar sinal mais nenhum. Jesus falou, quer o sinal? Eu sou o sinal. Aleluia. Ele falou, eu sou o pão da vida.
Porque o povo adora ver sinal. E se você pega o povo de Israel ao povo de hoje, lógico que o povo de Israel com certeza viu mais sinais. Só que aqueles que viram muitos sinais e deram valor aos sinais, foi o mesmo que renegou o próprio Jesus. Então o foco não é sinais. Sinais é para nos direcionar ao arrependimento, à conversão, à transformação, à volta de Jesus e tudo aquilo que Jesus é e o próprio Deus. Sinais, o próprio sinal não é para impactar a minha vida. O sinal é para direcionar a minha vida. E aí ele vai dizer aqui, ó, de fato, todos os profetas em diante, um por um, falaram e predisseram de Jesus. E ele vai dizer, ó, vocês são herdeiros dessa aliança que Deus fez com os antepassados de vocês. E disse a Abraão, por meio da sua descendência, que todos os povos serão abençoados. Essa promessa, ela começa no povo judeu e termina em nós. Quando eu digo termina, perdão, e faz extensão em nós. Quem? O povo gentil. Quem é o gentil? Os que não são judeus. Aqueles que seguiam outros deuses, que têm entendimento diferente. Então, essa bênção é para todos nós. E mediante a isso, o milagre veio para ensinar. E no capítulo 4 vai dizer assim: então Pedro e João falavam e chegaram os sacerdotes e capitão da guarda do templo e saduceus. E estavam muito perturbados, porque os apóstolos estavam ensinando o povo e proclamando Jesus e a ressurreição dos mortos. Agarraram Pedro e João e, como já estava anoitecendo, colocaram na prisão. Eu vou só até aqui. Por que eu estou dizendo isso? Você vê que, ó como o milagre ali foi pedagógico, foi ensinar o povo. O que eles estavam pregando? O que eu acabei de dizer aqui, o evangelho. Arrependa-se, Jesus vai voltar, ele é o Filho de Deus. E sabe o que eu percebo, amados? A paz, meu irmão Josimar, eu creio, com certeza. Com certeza. E aqui, meu irmão diz assim, Josimar, eu creio. Um dos grandes milagres que Deus fez na minha vida foi tirar eu das drogas. Exatamente. Olha como o milagre é pedagógico. Ele é ensinador. Quando ele sai das drogas, ele se volta para Jesus. A vida agora do Josimar está pautada em Jesus. Então quer dizer, o milagre ensinou ele, levou ele ao caminho. Agora, o que a gente vê hoje de forma geral? Os milagres não levam mais ninguém ao caminho. As pessoas, Deus me curou, e como que você tá? Tô bebendo, tô com uma cachaça ainda. Deus, como que você tá? Não, tô do mesmo jeito. Então não é sinais. Ou se for sinais, você está desprezando a Deus. Entende que das duas formas é perigoso. Porque não é tudo que eu tenho como discernir, né? O Espírito Santo, ele dá a nós a discernimento. Mas não é tudo. Então, por exemplo, se uma pessoa saiu das drogas, mas ela continua... Sair das drogas, mas continua, por exemplo, na bebida, e a sua vida não mudou, o que você tem feito com os sinais que Deus tem posto na sua vida? Essa é a questão. Então você não entendeu quais são os sinais, né? Quando um sinal, um milagre acontece, ele acontece para nos ensinar. E ele acontece para impactar pessoas. O milagre, ele vem para trazer multiplicação. Olha o milagre dos pães, a multiplicação dos pães. Foi para alcançar pessoas, para alcançar multidões. Então Deus, ele nunca faz nada separado. Ele não faz nada só para curar a mim. Ele faz para curar a mim e para o que curou a mim alcançar outras pessoas. E nós temos que entender isso, irmãos. Porque isso é muito importante hoje para a igreja. Se a igreja entendesse isso, hoje a igreja ela quer buscar poder. E para ela poder, tá relacionado com pessoas levantando da cadeira de roda, com pessoas falando em línguas, com pessoas profetizando. Só que só isso não é poder. Poder é dividir o pão com seu irmão. É orar um pelo outro, é orar um pelo outro. É pregar o evangelho.
é ser perseguido pelas pessoas do mundo e continuar amando elas, não a conduta delas, mas amando elas e cada dia mais indo para o mundo pregar o evangelho, ajudar o próximo, seja ele cristão ou não. É estar, através do Espírito Santo, influenciando pessoas e não sendo influenciado. Hoje o que a gente mais vê são cristãos que são influenciados. Eles não influenciam mais. Sabe por quê? Porque não andam no poder do Espírito Santo. Sem o poder do Espírito Santo não dá para fazer isso. Eu posso até começar bem. Quantos irmãos que eu conheço que dizem, não, poxa, eu tenho, principalmente na capoeira, né? Eu tenho um trabalho evangelístico com a capoeira, ele até começa bem. Mas quando a gente vai olhar, já, daqui a pouco a pessoa já está no vício, já está bebendo, já está dando mau testemunho, já está falando mal do outro, já está fazendo coisas na capoeira que não agrada a Deus, entendeu? E ainda com a desculpa que está fazendo um trabalho evangelístico. Agora aquele que está guardado pelo Espírito, ele até fica no meio deste povo, mas ele não se contamina. Ele vai lá para ser luz. Ele sabe a hora de sair, a hora de entrar, o que falar, porque o tempo todo dele está dedicado a Deus. É comum as pessoas dizerem assim, Jesus andava com as prostitutas. Não, Jesus não andava. Andava aí significa que ele vivia com as prostitutas. Não, Jesus não vivia com as prostitutas. Jesus, ele ia até o meio das prostitutas ou de pessoas lá para pregar o evangelho. Ele não vivia com essas pessoas. Tanto que a Bíblia vai dizer várias vezes de quando Jesus operava milagres, fazia sinais, pregava, passava todo aquele momento, o que ele fazia? Ele se retirava para ir para o monte, para ir orar. Então a vida de Jesus não está resumida lá naquele momento. A vida de Jesus está resumida em tudo que ele fazia, principalmente nos momentos que ele se retirava. Por quê? Porque ele, como 100% Deus, mas 100% homem, ele ia lá buscar o Pai, ele ia buscar entendimento do Pai, ele ia glorificar o Pai, ele ia orar ao Pai. E nós como cristãos, será que estamos fazendo a mesma coisa? Ou estamos só prendidos ao dia de culto? Porque os sinais, eles seguirão os que creem, mas eles vêm para nos ensinar. Sinais de Deus vêm para nos ensinar. E eu finalizo essa mensagem dizendo para você, se Deus fez algum sinal, ou você crê que Deus fez um sinal, repense a sua vida. Se esses sinais estão vindo e circunstâncias estão acontecendo, é porque verdadeiramente no meio desses sinais Ele quer te ensinar algo. Ele quer edificar a sua vida. Ele te quer fazer estar mais próximo de Deus. Jesus, ele quer te reconectar através dos sinais dele. Não despreze os sinais de Deus. Entenda que é o amor dele, agindo muitas vezes fisicamente, visualmente, para que você se achegue ao Senhor Jesus. Não despreze os sinais de Deus. Entenda que os sinais é uma das maneiras dele dizer que te ama, que ele quer edificar a sua vida, e que você volte aos caminhos do Senhor. Aprenda isso. E fique com essa palavra em nome de Jesus. Que você venha ter um dia abençoado, uma semana abençoada. E que você entenda que sinais verdadeiros da parte de Deus me aproxima de Deus. Me faz querer buscar mais a Deus. Me faz querer entender mais a Deus. Sinais vêm para transformar, vêm para multiplicar minha vida, vêm para transformar minha vida. Fique com Deus e a paz do Senhor.